Que história é essa de que Borussia Dortmund e Arsenal estão interessados na contratação de Luka, atacante de só 18 anos de idade que pertence ao São Paulo? Antes de gravar esse vídeo, eu entrei em contato com um dos representantes do jogador para repercutir essa informação que veio do jornal Bild da Alemanha. O Bild afirma que o Dortmund monitora de perto os passos do Luka, enquanto o Arsenal já abriu conversas para comprá-lo na metade do ano. Vale contar que o Luka foi formado em Cotia, tem 6 jogos pelo time principal na atual temporada, ainda sem gol e assistência. Jogou 90 minutos em 2 amistosos contra o Paraguai, disputados pela Seleção Brasileira Sub-20 nos últimos dias. Contrato até abril de 2028, avaliado em 3 milhões de euros. Como eu contei antes de gravar o vídeo, procurei o Fernando Brito, que é quem representa o Luka, abre aspas para ele, não tem proposta. Os clubes europeus já acompanham o Luka desde a base, principalmente depois que ele ganhou protagonismo entre os jovens. Mas nosso objetivo hoje é que o Luka tenha uma sequência no time profissional. O foco todo dos jogadores e seus representantes é de fazer sucesso com o São Paulo, ser campeão e protagonista para depois pensar em alguma negociação. Importante registrar que para 2026, São Paulo vai precisar alcançar 188 milhões de reais com vendas de atletas. E quase todos os jogadores mais efetivos do time principal já são mais veteranos, as exceções hoje Bobadilla e Marcos Antônio. Foi exatamente o Bobadilla, o autor do gol da vitória do São Paulo contra o Boston River no Uruguai, na estreia do time na Sul-Americana, vitória por 1-0, num jogo marcado por pouca qualidade técnica, mas o importante foi o resultado. Para completar, registrar que o Conselho Deliberativo do São Paulo vota nessa quarta-feira a expulsão ou não de Mara Casares e Douglas Schwartzman, conselheiros que ficaram envolvidos numa venda de camarote clandestino no show da Shakira. São necessários 169 votos dos 253 para que a expulsão aconteça. Vale a lembrança de que há um relatório preparado pelo Conselho por uma comissão interna recomendando a expulsão dos dois. Você viu? 2 vitórias seguidas para conta do Roger. Tô fechado com o Roger, mandou aqui o Alpinho lá. Ontem eu vi muita crítica principalmente de torcedor de São Paulo pela escalação, né? Que optou por colocar o Cedric, que tirou o Mike, não trouxe mais a molecada para jogar. Mas fato é que o Boston River é quase que um time de bairro, assim, né? E no estádio enorme daquele ficava vazio. Você vê que estava vazio, e o campo o campo estava muito pesado e tinha a questão do vento lá, né? Que é a chuva com o vento. Então, assim, dificultou demais, assim. Você coloca isso em prática para quem está jogando ali, beleza, pode ser moleque, pode ser mais velho, pode ser craque, pode ser bagre. A dificuldade do campo para você carregar a bola, para você dar um passe, para você ter o fundamento, é gigantesco, assim. Então, não dá para colocar na conta do São Paulo uma má atuação. A vitória foi importantíssima, você largar na frente, fora de casa. Rodou elenco, fora de casa. Então, assim, claro. Internamente no São Paulo eles ficaram muito satisfeitos, porque você conseguiu dar uma rodagem ao elenco, você conseguiu uma vitória. Foi uma vitória que teve todos esses aspectos assim, naturais, vamos dizer assim, de chuva, de vento, de campo pesado. Todo mundo saiu satisfeito. Quem precisava descansar, que estava no limite físico, descansou. E tem um jogo contra o Vitória lá em Salvador, que é importante para essa sequência do São Paulo. Perguntaram aqui, o Eduardo José Silva perguntou aqui se teve alguma definição do Arboleda. Ainda não. Se é rescisão, é justa causa? Não, ainda não. Essa situação ela vai ser diluída ao longo da semana, né? Por mais que eu vejo muita gente noticiar aí que o Arboleda não entrou em contato, bom, eu sou muito fiel às minhas fontes e às minhas informações, sim, houve um contato. O Arboleda respondeu uma pessoa do alto escalão de São Paulo dizendo que quer ir embora, dizendo que não quer ficar e quer resolver a situação o mais rápido possível. Então, assim, o São Paulo agora já deu o prazo. E agora a questão vai ficar na esfera jurídica. As primeiras discussões vão ser discussões na esfera jurídica, entre advogados. Então, essa semana vai ser uma semana que vai
se desenvolver muito essa história do Arboleda. Então, pelo definição. que o Hernan falou, o Arboleda não quer ficar, então. Não, mas tá definido isso. cara, Isso né? tá muito claro, né? Porque começou uns mais rumores assim, não, que ele poderia se acertar, voltar pro São Paulo. Não. Garante, E eu não então... sei o que o advogado do Arboleda vai usar para defesa dele. A não ser que tenha a questão do salário atrasado, esse Não tipo tem. de coisa. Não, se não Assim, tem, não vai falar tem, o quê? é. O cara foi embora e abandonou o emprego. É. Pra mim, quer dizer, eu não sei se tem alguma outra coisa por lá, né? Mas esse advogado vai ter que ser bom, hein? Pra conseguir alguma coisa do que a gente tem de informação. O advogado que o André, que o Arboleda contratou é um dos melhores do Brasil, né? É o André Ribeiro. E... Mas ele ganhar alguma coisa nessa história não sei aí como é Não que vai ganhar. ser. Eu também não tenho nem conhecimento jurídico pra saber qual que é a estratégia Assim, da defesa, né? Mas... Assim, por alto, tá? Isso eu tô falando por alto. Aham. De repente a negociação pode ir para um outro rumo. Mas por alto, o que eu soube é que o Arboleda quer a rescisão amigável, quer ir embora. sem... O São Paulo economizaria valor de salário. Hoje Entendi. não vamos aqui ficar falando o salário do cara, mas ela bate quase 1 milhão. É um dos salários maiores do elenco? É um dos tetos do elenco, é. Então, Sabe um mas caso que eu lembro, ele assim? podia ter falado tudo isso, eu tô imaginando, vou repetir, a gente não tem todos os detalhes. Sim. Mas ele podia ter chegado a esse acordo sem abandonar o clube. O negócio tava desesperado pelo Podia? visto, né? É que um caso que eu lembro dessa Aparentemente. sumiço e rescisão, eu lembro do Martínez no Corinthians, né? Porque o Martínez, ele tinha também contrato com o Corinthians até o final do ano que vem, só que o Corinthians, ele paga, acho que foi, se não me engano, 30% do restante do salário. Até o Bruno Andrade que deu essa informação aqui pode lembrar. Mas o Corinthians ainda paga com um valor para rescindir com o Martínez. Nesse caso do Arboleda, como o Hernan trouxe que não tem atraso salarial nem nada, eu acho que assim, é difícil o São Paulo chegar a um acordo e ainda pagar um valor, né? Eu não lembro, o Bruno Andrade, era 30% que o Corinthians pagou pro Martínez mesmo? Do salário e tudo mais? É isso. 30% dos salários de 2026 em 12 parcelas. Ainda parcelou ainda. O Meia Xícara mandou aqui, ó. Mas o Arboleda merece essa repercussão toda? Ele nunca foi bom nem importante. Ele tinha uma importância dentro do time do Não, São Paulo. era o desempenho do Arboleda que o segurava de muita coisa que acontecia lá nos bastidores, né? Porque assim, o São Paulo tolerou muita coisa do Arboleda, né? Isso e eu não tô aqui fazendo fofoca, não, é informação mesmo, assim. Ele chegava atrasado, quando tinha data FIFA ele ia pro Equador e sempre ligava na véspera falando, tem que resolver um problema aqui particular, familiar, eu vou chegar um dia depois. Aí, tipo, a galera meio que tolerava, né? Então, assim, hoje é quase que assim, tolerância zero em relação ao que aconteceu. O cara simplesmente abandonou o clube e deixou todo mundo a ver navios, né? Pois é, então tá aqui, ó. Se ele quer a rescisão, é só pagar a multa e vai embora. E muita Enfim, gente a perguntando no discussão é chat grande, né? do Thiago Maia no São Paulo. Nossa, Estavam perguntando, teve essa história, Felipe? eu não vi. E acho estranho, até o Hernan trouxe outro dia aqui, porque a janela tá fechada, né? O Thiago Maia, ele tá em contrato com o Inter até o final do ano, então no meio do ano ele poderia assinar um pré-contrato com qualquer clube. Mas eu acho esquisito agora. E o São Paulo tá precisando de volante? Não, Não, né? agora não. Não me parece fazer sentido também. Mas enfim, né? A Arbolenda mandou aqui, ó. Bom, 10 anos do clube e não merece tudo isso? Eu acho que ele tinha uma importância, mas tem essa questão toda de várias vezes ele ter pisado na bola. Pois é, segue a novela do caso Arboleda no São Paulo Futebol Clube. O jogador, conforme a gente já vinha informando aqui no UOL, que não apareceu para o jogo de sábado contra o Cruzeiro, não apareceu domingo no treino e segunda também não compareceu. Na segunda, a gente informou, foi notificado 24 horas para responder o São Paulo Futebol Clube, que notificou rescisão unilateral do jogador. E aí tem uma questão nessa história que eu acho importante a gente explicar aqui. O Arboleda respondeu uma mensagem enviada pelo Rafinha, um dos dirigentes do São Paulo. Foi um contato bastante informal e muito curto. Ele respondeu essa mensagem. Na cabeça de quem trabalha com o Arboleda, isso conta como uma resposta dentro do prazo. O São Paulo, por sua vez, como mandou um documento formal, esperava uma resposta já formal e um prazo real. Volto tal data, ou a gente vai fazer uma reunião tal data. Já que foi muito breve esse contato e foi de fato bastante informal, o São Paulo não considera que está dentro dos prazos de 24 horas de resposta do Arboleda e quer dar andamento à rescisão. Existe ali um debate jurídico em cima disso, São Paulo consultando muitas pessoas ali sobre o tema, e aí ficou uma definição, então, até dando crédito à informação do GE.
10 dias para o Arboleda voltar ao Brasil e se reapresentar na Barra Funda. Caso isso não aconteça, caso ele não apareça, o São Paulo segue com a rescisão contratual na justiça do jogador, exigindo que ele pague a multa. Mas segue uma novela, então, do caso Arboleda, que ainda não voltou ao Brasil e teve esse contato breve ali com o Rafinha. Mas não foi algo diretamente ligado ali, como algo formalizado, como foi esse documento do São Paulo exigindo uma resposta. A gente segue em busca de maiores informações de onde está, por onde anda Robert Arboleda, zagueiro de 34 anos, que não deve mais jogar com a camisa do São Paulo. Ultimato, em 10 dias para ele aparecer, se não rescisão unilateral, pelo menos é a versão do São Paulo. Fabiola, respondeu ou não respondeu? Contatinho ali de WhatsApp é suficiente? Não, assim, Lu, e-mail, WhatsApp, tudo isso hoje judicialmente é considerado, sim. Se é considerado prova, é considerado uma resposta. Mas eu acho que, por mais objetivo que tenha sido, ele deu um sinal de vida, né? Para quem não sabia, só sabia pelas redes sociais dele onde ele estava, eu acho que é um ok. Tô voltando, vou voltar para acertar a situação. Ele já sabe que ele vai embora. Só acho que ele escolheu o pior momento para ele e principalmente para o São Paulo para fazer isso, né? São Paulo agora não pode contratar ninguém. Como é que vai repor essa peça? Vai ficar sem um zagueiro até o meio do ano, pelo menos. Então, é uma atitude desrespeitosa, lamentável o Arboleda, que já vem de muitos incidentes, não só o caso da camisa do Palmeiras, enfim, mas assim, quando ele se apresentou para poder renovar o contrato, 6 empresários se apresentaram como empresários do Arboleda, enfim, é uma pessoa com uma vida conturbada desde sempre. E uma regra que eu acho, tanto no futebol como pra gente, qualquer pessoa, é assim, entra pela porta que você saiu. Eu trabalhei em poucas empresas na vida, tenho a sorte de trabalhar em CNPJs muito importantes como esse aqui, mas eu sempre saí pela porta que eu entrei. Então, é assim que a vida deve ser conduzida. E eu acho que o Arboleda vai sair pela porta de trás. E é triste, né? Porque é um jogador que virou arbolenda, né? Um jogador super importante na história do São Paulo, pelo que ele conquistou, pelo que ele fez, uma década de história e tá saindo dessa forma. Não tem como ser diferente pelo lado do São Paulo, porque São Paulo, né, a gente até trouxe aqui a informação, São Paulo considera que chegou no limite. Já, inclusive, pagou dívidas pessoais do Arboleda, já ajudou o Arboleda muito mais do que poderia até. Então, uma situação que realmente extrapolou, né? Esse copo transbordou. Fica difícil para o São Paulo entender um pouco mais essa situação. Fica ruim, né? Porque agora precisa de um zagueiro, a janela está fechada, não tem nem como contratar. Enfim, a ver como essa situação vai se desenrolar. Pedro, você tem apurações também, né, sobre o contrato do Arboleda com o São Paulo. E a gente começa a dar um próximo passo nessa história. A gente já sabe que ele vai embora. A questão é qual é a forma como ele vai embora, né? Vai ser uma rescisão unilateral? Será que o São Paulo vai conseguir isso juridicamente, judicialmente? E o que tem no contrato do Arboleda que dá para a gente começar a entender melhor o que pode acontecer a partir de agora? Vamos lá, eu consegui o contrato do Arboleda, não é o contrato atual. Ele renovou uma vez depois disso aqui, no final de 2024, mas ajuda a gente a entender quais foram as bases negociadas pelo São Paulo com o Arboleda. Como o Gabriel falou, o São Paulo notificou o Arboleda e vai considerar, caso o Arboleda não retorne, uma rescisão unilateral provocada pelo Arboleda. E nesse cenário, o contrato previa que o jogador precisa indenizar o clube. Essa indenização, ela vai depender de para onde ele for. Se ele sai do São Paulo e for defender um clube aqui no Brasil, essa multa prevista em contrato era de 110 milhões de reais. Se ele sair do São Paulo, rescindindo unilateralmente, para defender um clube do exterior, ela seria de 20 milhões de dólares. Antes de entrar aqui no programa, eu tentei consultar o São Paulo, porque ele renovou com aumento de salário. É possível que esses valores tenham até sido atualizados para cima, porque eles são calculados com base no contrato. Mas ainda não tive resposta até o programa. São multas altas, né? Posso fazer uma pergunta? Porque você é um cara super bem relacionado e tem acesso a documentos de clube sempre, né, Pedro? Pedro é uma das estrelas do jornalismo esportivo, mas, de verdade. Mas o que eu quero dizer é assim, pela sua compreensão aí do contrato, porque ele não vai agora para um clube.
Ele não tem como isso ser transferido. Isso vale para o meio do ano? Quer dizer, essa cláusula, né? Eu pensei que a pergunta é difícil, né? Mas... Eu ia perguntar dentro do que você está dizendo, se tem um prazo para que isso seja cumprido, né? Tem. Ele teria... Isso imaginando que ele acerte com outro clube aí dentro de 30 dias. 30 dias, então não vai rolar. Então acho que ele vai ficar quietinho, porque não tem janela, né? Não, e também pagar a janela só 20 de julho. E para pagar 110 milhões de reais ou 20 milhões de euros, uma pessoa que está com um histórico de dívidas pessoais, que relatos de reportagens de colegas nossos dão conta de que ele tinha 12 mil reais na conta, como vai pagar uma multa de 110 milhões de reais? E aí teria que ver se um clube que gostaria de contratá-lo ia pagar essa multa, né? Mas dentro desse prazo de 30 dias, realmente fica complicado. E por contrato também está previsto que o clube que porventura contratasse o Arboleda seria também responsável por essa multa solidariamente aí junto com o Arboleda. Sobre os 12 mil reais na conta, a gente está investigando algumas coisas que ainda não dá para trazer sobre essa situação do Arboleda não ter patrimônio no Brasil, não ter dinheiro, apesar do alto salário que ele recebia no São Paulo. Provavelmente a gente vai conseguir avançar nisso entre hoje e amanhã para explicar um pouco dessa situação. Mas em relação à multa, a previsão, né, sendo o jogador dando causa, essa, vai depender. Então, se ele ficar um tempo prolongado sem acertar com outro clube, a situação, aparentemente, pelo que eu vi no contrato... Mas ainda assim tem uma multa se ele não fechar com ninguém. Eu vou aposentar, é hipotético, tá, gente? Dizendo assim, ele não vai acertar com outro clube. Essa rescisão envolve também uma multa que ele teria que arcar? Não, e se ele se aposentasse, por exemplo, não. Mas supondo que ele assine com outro clube daqui a 2 meses ao invés de 1. Eu acho que a questão poderia ser discutida numa esfera judicial. Ele já estava negociando, ele já tinha alinhado, ele teve falta grave na rescisão. O São Paulo, se quiser demitir o Arboleda, sem justa causa, precisaria pagar todos os salários que ele tem a receber até o final do contrato. Agora, se conseguir caracterizar uma justa causa, até porque o Arboleda se mandou sem avisar ninguém, esse valor poderia ser retirado aí da negociação. O São Paulo poderia conseguir não pagar esse valor. Então é uma situação delicada. E eu acho que pelo prazo de 10 dias que o São Paulo está dando, a sensação é que o São Paulo vai tentar buscar uma resolução acordo, né? menos danosa para todo mundo, até pelos 10 anos que o Arboleda tem de São Paulo, porque senão o caso provavelmente vai parar na justiça, né? E fica difícil, né? Claro que quem entende desses assuntos é você, Pedro, mas fica difícil entender qual vai ser a argumentação do jogador na justiça, né? Porque ele simplesmente sumiu. Aí os relatos que a gente tem, até Gabriel Sá trouxe mais cedo no All News de hoje, que ele estava insatisfeito por ter perdido espaço no time, por ter ficado na reserva. Isso não é uma justificativa para você simplesmente sumir e não dar notícia, né? Então, São Paulo tem argumentos, fatos concretos para acionar essa rescisão. Fica difícil entender qual vai ser a argumentação do jogador nesse caso. Fala, pessoal. Estamos aí com atualizações importantes do São Paulo. Se inscreva e ative o sininho para receber mais atualizações do Tricolor. Deixe seu like, que é muito importante para o crescimento do canal. Utilize o espaço aqui embaixo para registrar sua opinião. Ficamos por aqui com mais esse giro de notícias. Um abraço e até o próximo vídeo.